Então, bom dia. Estamos aqui dia 19 de maio de 2025, na ESCS. Estou aqui com a Teresa Calçada, professora de Filosofia, que tem um vasto currículo, sobretudo ligado à leitura. Começou pela rede de bibliotecas públicas, depois passou para as bibliotecas escolares e depois para o Plano Nacional de Leitura, portanto tem este percurso. E nós vamos começar por tentar conhecê-la um bocadinho, ir atrás. Eu gostava de saber onde é que nasceu, como é que era constituída a sua família, o que é que os seus pais faziam, e começámos, enfim, por aí mesmo, pela sua história de vida, digamos assim. Olá, bom dia, Júlia, bom dia. Obrigada, muito gosto. Eu nasci em Lisboa, os meus pais não nasceram, vêm da zona de Viseu, portanto correspondem àquela migração das pessoas que fogem, o meu pai em particular, dos campos para vir para a cidade, embora isso tenha acontecido na altura da tropa, e correspondem, portanto, àquela pequena burguesia que o Estado Novo chamava de remediada, e o meu pai era empregado de comércio, a minha mãe estava em casa, e o meu pai, naquela progressão, passa a ser funcionário de uma empresa inglesa, o que correspondeu a uma grande empregado de escritório, sem qualificações formais, o que permitiu uma melhoria de vida, e ele tinha muita consciência, muita mesmo, de que o importante na mobilidade social, no designado elevador, era a instrução. Portanto, ao contrário do que era o percurso, contrário ou não, evidentemente, o percurso das pessoas com a minha história de vida em miúda, eu fui para o liceu. E, aliás, com consciência disso. Tinha irmãos? Desculpa. Tinha uma irmã. Tenho uma irmã. Tenho uma irmã. Tenho uma irmã. Mais ou menos o mesmo percurso, embora a minha irmã tenha feito o Ateneu. E eu fui para o liceu, mas eu lembro-me, era pequenita, claro, da conversa do meu pai dizendo o normal era tu ires para a escola comercial, mas eu era relativamente interessada pelas letras e assim, aplicada, como então se dizia, e ele disse, tu vais para o liceu, ao mais pequeno desvio, sais. E assim foi. E eu fiz. Mas ainda antes, portanto, vivia em que bairro de Lisboa? Não, vivia onde ainda vivo hoje, aqui na Avenida das Forças Armadas, não longe da Avenida das na Avenida das Forças Armadas, e os meus pais viveram sempre aí, eu vivi sempre aí. E andou em que escola primária? Ia-lhe dizer, exatamente na escola primária daquele bairro, onde hoje é o designado Gemini. Bairro de Santos. Bairro de Santos, exatamente, que era um bairro muito popular, relativamente pobre. Eu vivia mesmo em frente do que hoje é o Isqueté, nos prédios que existem aí, íamos para a escola a pé, vinhamos, aliás, tomar o lanche do recreio a casa, porque a minha irmã era muito franzina, é mais nova que eu, e a minha mãe obrigava a vir a casa, porque senão ela dava o lanche, porque nunca tinha fome, aos miúdos da escola, que aliás correspondia a um bairro de gente cigana, que ainda hoje existe ali, e existia já há 70 anos, e portanto, apanhávamos flores do campo, passavam as ovelhas, era uma coisa que estava a começar a virar-se para Alvalade, digamos assim, mas que ainda era muito rural. Pois, e nessa altura, em relação aos meios de comunicação social, não é? Uhum. Em sua casa, lia-se o jornal? Lia-se o jornal. O meu pai comprava o Jornal da Tarde, e eu penso, aliás, que foi isso que me fez aprender a ler, antes até de ir para a escola. Nós éramos duas raparigas e, naturalmente, disputávamos a figura masculina. Ele vinha à tarde e trazia sempre o jornal, o vespertino, e... A Capital, o Diário Popular? O Diário Popular.
Eu queria ler com ele, não é? Era uma oportunidade mista. E pronto, foi assim que aprendi a ler. Ele trazia sempre o jornal, falava das coisas. Ele era um homem muito curioso e inteligente. Portanto, foi-se tornando natural em casa falar das coisas, recomendar sempre uma certa instrução, ter alguns hábitos, tipo ao sábado, o meu pai levava-nos ao Campo Grande. Normalmente só ele, portanto, éramos nós as duas e ele. Havia que até há pouco tempo existiu, uma loja de bicicletas, alugavam-se as bicicletas, foi aí que aprendemos. Tínhamos direito a um entretenimento, andar de bicicleta, andar de patins, ou andar de barco, e nesse caso tínhamos que combinar as duas, porque o barco era mais caro e, portanto, combinando as duas, íamos de barco. Senão andávamos de bicicleta, de patins, e isso correspondia à manhã dos sábados, e essa aproximação dele connosco, e recordo-me bem disso, era importante para nós e aprendíamos. E a sua mãe, portanto, era uma compra mais masculina, digamos assim, não era? Sim. E o rádio, como é que era? O rádio estava sempre ligado na nossa casa. Havia o meu pai, havia um rádio na cozinha, penso, assim já mais capacitado. Tivemos televisão cedo, isso lembro-me. Sim, como o meu pai tinha esse espírito, correspondia também a uma melhoria de vida, penso. Mas na casa de banho, hábito que, aliás, a minha irmã ainda tem, havia um rádio pequeno e ele mal entrava na casa de banho, ligava o rádio e, portanto, as notícias, e isso era uma presença muito constante na nossa casa. E ele tinha mesmo essa ligação à rádio. Lembro-me que ele teve várias vezes hospitalizado no fim da vida, ficou debilitado fisicamente, e a primeira coisa que ele pedia quando se leva os pijamas, a escova dos dentes, não se esqueçam de trazer o rádio. Era um rádio pequeno que ele ouvia sempre. Era uma companhia. Sim, era omnipresente. Mas lembra-se de alguns programas ou qualquer coisa que pudessem, de alguma maneira, partilhar em conjunto nessa altura? Não me lembro. Tem assim, eu sou péssima, você vai ver que bem, não há problema. Memória pouca, má, e eu não me lembro. As notícias, sim, quer dizer, tenho a ideia que nós sabíamos o que se passava no mundo. Lembra-se de alguma em particular? Não me lembro. De que tenha marcado? Não me lembro. Bem, entretanto, há de ir para o liceu, não é? Sim. Para que liceu? Para o Liceu Filipa de Lencastre, que era o mais perto da minha casa. Sim. E que eu não gostei nada. Era muito repressivo para a minha sensibilidade, vou dizer assim, porque era manifestamente ideológico, um universo feminino insuportável, só havia mulheres, desde as empregadas das casas de banho e da limpeza, que aliás eu tenho estima numa que nos poupava alguns castigos, tenho estima de memória. Ia num autocarro que passava à minha casa e levava os rapazes do Camões, as raparigas do Filipa, e depois os rapazes do Camões, fazia um percurso que passava pelas duas escolas dessa altura. Primeiro ainda estive a fazer um ciclo, o que é que era, o primeiro e segundo ano, não foi no Filipa, foi porque o ciclo preparatório foi ali para o pé por trás da igreja de São João de Brito. Era aí, foram 2 anos, não me lembro particularmente, e não foi nada de incómodo. Mas depois, portanto, este período do não gosto, eu já tenho para aí 12 anos, não é? Portanto, já sei coisas, enfim. Portanto, não gostava particularmente do liceu. E era um universo que me pesava, mas pesava-me a bata, pesava-me ter que trazer uma cor para me identificar, pesava-me ter que usar colotes,
que era uma coisa uma espécie de umas cuecas longas que se usavam por baixo de uma sainha de ginástica, muito bonita, aliás, mas tipo majorete. E, aliás, acho que foi a primeira falta que eu tive, que abundaram algumas. A primeira foi não levar os ditos, porque depois fazíamos ginástica, embora fosse um universo feminino, completamente feminino. Pôr as pernas para cima, para baixo, sei lá, mostravam as pernas, não se podia, tínhamos que usar aquilo que tinha assim um elástico aqui na perna e, portanto, era muito opressivo para a minha sensibilidade. E era, de facto, ideológico, porque, por exemplo, eu já achava, não me pergunto porquê, mas seria normal, eu tenho 70 anos, 72, que tratavam as mulheres de um modo que eu não gostava, pois era tudo miséria, coisas para os pobrezinhos, enxovais para os pobrezinhos, é muita caridade institucional, digamos, nada um comportamento social contra a pobreza. Enxovais para os pobrezinhos, costurar coisas, e ter que ter uma linguagem e um modo de reproduzir esse pensar, dar esmola, ir à missa, sei lá. Tinha formação católica? Tenho formação católica, ali na minha rua, no Pio XII, onde eu ia com a minha mãe. E depois fiz lá a catequese, que as pessoas faziam, e fui catequista, muito novinha, 13 anos, mas foi pouco tempo porque tive logo uma crise religiosa, não compreendia, não me entendi com o Espírito Santo, isso provocou uma grande crise religiosa em mim, fez-me sair da igreja, acompanhada de um livro, que acho que hoje já ninguém lê, mas que eu li e que foi importante para mim na altura, o drama de Jean Barrois, e saí da igreja e nunca mais tive o dom da fé e nunca mais me fez falta que eu tenha consciência. Não sou jacobina, lido muito bem com a religião, ou muito bem, tão bem quanto, mas acabou para mim essa questão. Mas então era uma leitora de livros, isso? Eu era leitora, sim. Como é que era? É importante no seu percurso. Era leitora, sim. Tinha era livros leitora. em casa? Havia. Quando eu fiz a 4ª classe, o meu pai deu-me o dicionário da Lelo e um relógio, que era costume dar-se os relógios à rapariga, mas ele deu-me um dicionário que eu tenho, com uma dedicatória afetiva, mas motivacional, e, portanto, isso era presente. Aliás, a ideia de que eu podia estudar ou devia estudar é porque eu era dada às letras, não é? Lia livros. Mas eu tive um tio, que nem era meu tio, mas que nós tomámos como avô em Lisboa, visto que os meus pais eram da zona de Viseu, e eles, quando vieram para Lisboa, vieram viver para casa de uns tios velhos, já velhos, que eram, aliás, uma família curiosa, e vieram viver para cá, vieram viver para uma parte de casa, como era costume nas pessoas desta condição, até eu nascer. E esse meu tio, que tinha sido imigrante no Brasil, era um homem culto e uma bonita figura de acompanhar, um bom acompanhante, para mim foi, porque eu acho que as primeiras letras eu tive com ele contava-me histórias, ainda por cima tinha sotaque brasileiro, português do Brasil, que lhe dava uma certa doçura, e ele era um solteirão, e portanto eu fui muito acarinhada, fui mesmo muito mimada por ele, não muito longo, porque foi aliás o meu primeiro grande desgosto na vida, foi ele morrer quando eu tinha 9 anos. E por isso eu cedo tive essa grande oportunidade. Tinha livros da coleção Minerva, tinha alguns pop-up, tinha livros já recortados, portanto, tinha livros. Só isso já era uma... Sim, foi uma bênção. Estou muito reconhecida a quem fez parte desse meu universo. Olha, a política entrava em alguma na família?
Quer dizer, o meu pai Nuclear e alargado. votou contra o Estado Novo nas eleições do Delgado e não era do regime, embora não fosse um militante, nem fosse nada, mas percebia-se que ele não era um afeto ao Estado Novo, embora quando pensasse que nós podíamos ter atividades se preocupasse, exatamente porque o objetivo era nós sermos, estudarmos, sermos doutores, no fundo, não é? Portanto, isso era feito com cuidado. Mas nós sabíamos que eu, pelo menos, e a minha irmã também, porque ela tem uma diferença de 3 anos e nós acabamos por ser parecidos quando a diferença nas nossas famílias é pequena, os mais pequenos sobem, não é? No caso, foi assim. Tanto sabíamos isso, eu nunca fui da Mocidade Portuguesa, no Liceu Filipe, nos 2 anos e meio que andei lá, porque eu acabei... Não, quantos é que eu andei? 4. Eu saí no 5º ano. Tinha feito 2, portanto 3 anos, vamos dizer. O suficiente para não gostar, mas eu fui convidada a sair no Liceu Filipe. No ano das... Por mau comportamento? Quer dizer, eu não era assim muito mal comportada, mas era afirmativa e não gostava daquelas coisas. E já havia movimentos. Foi para onde? Fui para o Colégio Académico, onde fui feliz. Mas isso foi uma coisa complicada na minha família. Quer dizer, eu saí, porque a opção, chamaram as nossas mães, ainda éramos umas quantas, era ou ser expulsa, ou as mães, porque eram só mães que iam tratar disto, tirar-nos. E claro, os meus pais tiraram para eu não ser expulsa. Apesar de tudo. Aquilo foi no ano das inundações, em Lisboa. Sim. E nós fizemos um movimento no liceu, aliás, há a imagem do que estava a acontecer no Camões, exatamente nós vinhamos com os rapazes no autocarro, eles já tinham uma grande organização nesse dia, quando no outro dia, ou à tarde, eu não me lembro, chegámos ao liceu também, eu e outras, quisemos fazer o mesmo movimento. Aliás, houve em Lisboa alguns liceus que fizeram, foi o caso da Maria Amália, organizou raparigas para ir ajudar os fustigados por essa crise das inundações. E acontece que naquela altura nós tínhamos uma semana onde todos os pontos eram feitos. À segunda, calhava no Liceu Filipe, nesse dia, no nosso ano, 5º ano do liceu. Nós fomos uns quantos, eu pelo menos ia, às reitoras, era uma reitora e uma vice-reitora, pedir para mudar essa semana para nós podermos ajudar os sinistrados e fazíamos os pontos. E as mulheres, que era assim que nós as desconsiderávamos, aquelas mulheres, disseram: as meninas vão para casa, estudar é o vosso papel, para serem boas mães de família, ao diabo. E nós fizemos uma greve. Até aí a coisa já não era fácil, mas o problema é que uma furou a greve. Tinham o quê? 14 anos ou assim, não é? Sim, 15 talvez. 15, 14. Mas já estávamos... Sim, sim. 15 anos, aquela resposta foi muito violenta para nós. Portanto, deu-nos muito poder, empoderou-nos, como hoje se diz, porque não esperávamos, apesar de tudo aquilo. Porque aquilo nem sequer era muito político para nós. Eu sei que o Estado Novo, mas na altura se calhar nem sabia. Escondeu tudo, e os mortos e os feridos. Era uma questão humanitária, não é? Era, percebes? Era a nossa formação e vir-nos dizer que o nosso papel era de mulheres já com estudos, mas em casa. Bom, foi uma bomba. Fizemos a greve e uma furou. E nós demos-lhe pancada. Portanto, isso foi o clique. Foi uma coisa... Demos-lhe mesmo, batemos-lhe mesmo, umas quantas batemos-lhe, porque ela era fura-greves, e isso levou à expulsão de meia dúzia de nós. Isso foi uma crise caseira, porque o meu pai não queria que eu fosse para o colégio, portou-se mal perto do ano. Nós não temos condição social agora lá porque tem umas ideias na cabeça. Era privado, era pago. Era pago?
Quer dizer, gostava do orçamento e custou, porque... E só fui, tenho essa dívida de gratidão com a minha mãe, que era menos instruída e aparentemente menos empenhada nessas coisas, mas com um caráter muito mais decidido, que aliás o meu pai reconhecia, que ela é que era a corajosa. E foi para o académico. E fui para o académico, onde fui feliz. O ambiente, no académico. O ambiente. Onde foi-se feliz. Fui feliz porque a repressão não se fazia sentir da mesma maneira. A primeira coisa foi usar calças, que por acaso depois teve um revés, mas podíamos usar calças, os rapazes podiam-nos ir buscar à porta do académico, ali na rua, ou íamos ao sequeiro. Havia mais um espaço de liberdade. Havia, quer dizer, não tinha aquele peso e, aliás, acho que eu tenho respeito pela direção, que acho que vi só uma vez porque também fui castigada, mas pronto. Mas, apesar de tudo, mais respeito. E, quer dizer, havia outras pessoas com outro pensamento, porque se percebia que havia... Os professores, é isso? Os professores e as colegas. Era feminino, porque os rapazes do académico eram nos anjos, era feminino, mas, quer dizer, no fundo, no colégio estavam algumas raparigas, filhas, de facto, de pessoas da oposição. E isso, para quem estava atenta, ou queria isso, no fundo, se calhar, no meu caso, eu queria, e acho que quis sempre, percebe? Porque eu, na escola primária, não me lembro da cara da minha professora, que é uma coisa que até me incomoda. Não ligava nenhuma a nada, mas lembro-me de, no segundo dia, ter percebido que não havia Pai Natal. Acabou o Natal, o imaginário do Natal, porque eu tinha uma colega que era filha de uma professora que era evangelista, protestante evangelista, já não me lembro bem a categoria, e eu percebi que havia outro mundo. Sim, estou a perceber. Percebi que outras pessoas não pensavam o mesmo que se pensava na minha casa e nas pessoas que me rodeavam. E teve curiosidade. Pois, e isso foi... Bom, e depois isso foi-se reproduzindo pela vida, claro, conforme... Mas então no académico, esse ambiente diferente, sim, não é? Também, eu já tinha 15 anos, tinha um namorado que era já universitário, era de esquerda, escrevia no Comércio do Funchal, era um rapaz madeirense, e, portanto, quer dizer, a coisa... Veio uma abertura. Entretanto, passei ali pelo Maesl, enfim, rápida, não muito, não fui muito empenhada, mas passei E nessa altura, por exemplo, a questão da censura e dos jornais, que jornais... Tem importância? Não, quer dizer, eu tinha curiosidade, portanto, arranjava maneira de ler uma coisa ou outra entre os amigos, comecei a ter amigos, desde logo esse namorado, que depois acabou por sair de Portugal e ter estatuto mesmo de exilado, era daquele clube, daquele jornalista do Comércio do Funchal, ajuda-me. Já sei. Pronto, esse, depois você lembra-se, eu também, que fundou o Público. Sim, pronto. Fundou o Público, do Expresso para o Público. Bom, já lá Revista chegamos. do Expresso, já lá chegamos. E, portanto, isso correspondeu a muita coisa. E a minha irmã tinha um namorado, que era meu amigo também, claro, éramos muito amigos, que era de direito e era filho de um juiz e era muito um grande leitor, um ávido leitor, e lia muito rápido, e tinha aqueles tiques da nossa geração, tocava guitarra, sabia isto, sabia aquilo, sabia o que vinha nos livros, frequentava a literatura estrangeira, e isso colou-se ali entre nós, e pronto, pois é o percurso normal de um adolescente. Mas é esse normal que eu quero chegar. O que era ser normal nesse ambiente? Quer dizer, nesse ambiente era ser normal, no ambiente que eu frequentava, normal? Era saber estas coisas. Era dar-se com pessoas que usavam a leitura como a fonte primordial do seu crescimento. Que tínhamos vergonha de não ler,
certas coisas. Eu nunca diria, na minha adolescência, exceto talvez ao meu namorado, até porque ele já era segundanista de Direito e, portanto, claro, era mais velho que eu tinha 15 anos, ele teria 20 ou 22, ou sei lá. Portanto, fiquei grande um bocado cedo. Ficou. Mas não, entre os amigos, se tu aparecesses a dizer muito bem de um livro, tu não ias dizer, não lia ou não te interessava. A seguir, ias ler, era trigo limpo, percebes? Eu percebo. Sim, e uma avidez pelos costumes, claro. Eu, por exemplo, a questão que tive no colégio é que eu ia de calças e com um casaco, assim, pelo 3/4, digamos, pelo joelho, acima do joelho, e quando entrei, não sabíamos, havia uma ordem para não entrarem raparigas. Para nós, as raparigas, não entrarmos... podíamos entrar de calças, mas tínhamos que ter bata. E eu não tinha, porque eu deixava a bata dentro do colégio, porque não vinha de bata ter com um namorado universitário. Não. Até porque eu tinha ar de uma rapariga já mais feita, velha, mais velha, não era assim pequenina, nem infantil. E aquilo foi digamos, um desgosto, uma relia, não é um desgosto, mas fiquei toda furiosa, eu era intempestiva. Vinha ao Metropolitano, que tinha na altura casas de banho, despi as calças e fui com o casaco. Claro que correspondia a uma saia muito curta, que ainda não era ao tempo da minissaia, seria um ano depois, digamos. E o homem, coitado, que era um porteiro, porque era tudo feminino, mas o porteiro era homem, ficou assim meio boquiaberto. E eu, claro, respondona, disse, não estou de calças. Aquelas coisas de adolescente já. E ele deixou-me entrar, mas imediatamente soube lá dentro, até porque aquilo foi objeto de riso e tal, mas a criatura, a diretora, chamou-me, mandou-me para casa vestir calças e acabou-se a história. E em casa, como é que isso era recebido? Nós não tínhamos muita repressão em casa. Quer dizer, tínhamos aquela do sai à noite. Eu, por exemplo, as primeiras reuniões políticas a que fui, assim, muito sem partido, era tudo assim. Mas muito... ainda no liceu? Sim, no liceu, porque o Maestre apanhou o liceu e depois sabíamos um outro, depois havia sempre algumas coisas escondidas, um que diz, queres dar umas aulas de alfabetização na igreja de São Nicolau ou não sei o quê. Quer dizer, depois a gente vem a saber que eles eram do mesmo, mas dos católicos progressistas, mas isso ali naquela altura ainda não fazia diferença, depois só na faculdade é que começa a fazer. Portanto, começa a haver uma politização, claro. Estou a falar de 15, 16 anos, eu entro para a faculdade em fevereiro, faço 17, porque nunca perdi ano, como a minha mãe conseguiu pôr no colégio, eu não perdi o ano, não é? Embora... mas era sofrido, hein? Eu tenho um tique nervoso, quer dizer, inconsciente, um tique, portanto não é volitivo, que vem dessa passagem do liceu, nunca perdi, com períodos mais, não vou nomeá-lo. Está bem. Não é assim muito feio, mas é antipático. Que é mexer no cabelo, não posso não criar agora suspense com isso. Faço isto, mexo no cabelo, mas arrancava o cabelo mais grosso. Pois. Coisa que, coitada, a minha mãe achava que tinha uma filha maluca, não é? Porque a pressão de ter saído do liceu, ir para o colégio, que isso representou, inclusive, sim. De esforço, nomeadamente da minha mãe, que seguramente teve que inventar refeições mais económicas, porque uma das coisas que ela disse ao meu pai é pomos no colégio e eu gasto o mesmo dinheiro, eu não vou pedir mais férias, mais, não sei como se diz. E, portanto, eu tinha uma responsabilidade moral imensa, não é? Cumprir. Não podia chumbar no 5º ano. Eu não podia, moralmente, eu não me podia permitir semelhante. Portanto, isso foi uma pressão muito grande sobre mim, que eu ainda hoje reconheço fisicamente, foi uma coisa muito pesada e, portanto, lá passei o 5º ano, depois foi mais fácil. E de tal modo que os meus pais não me tiraram do colégio. Eu fiquei o 6º e o 7º, portanto, sou-lhes muito grata por isso.
E então depois vai para a faculdade, vai fazer uma opção? Não, eu é começo por tirar românicas, faço o 6º ano de românicas, mas depois tive uma professora de filosofia, e foi de facto ela, não é? Quer dizer, quando eu disse em casa que ia para a filosofia, o meu pai teve um desgosto imenso disso. Primeiro nem devia saber completamente o que é que aquilo queria dizer, mas sabia o suficiente para achar que eu só podia ser professora e ele não tinha nunca querido ter uma filha professora. E depois mudei. Do 6º para o 7º, passei de românicas dentro do colégio para a filosofia, fiz latim ou grego, ou o que é que a gente tinha que fazer. Aliás, foi a única vez que eu chumbei na vida, foi a latim. Mesmo como uma explicadora, porque tenho muita pouca apetência, mau ouvido, e o latim não percebia nada, mesmo com tudo. A mulher ensinava-nos, a professora, a cabular o dicionário e tudo, eu chumbei. Mas depois entrei na faculdade e a coisa passou. Mas acho que era latim e grego, latim tinha que ter em românicas, mas grego acho que fiz à parte, qualquer coisa assim. Então foi para a faculdade. E o que é que muda? Muda, na faculdade muda logo. Ao contrário, acho eu, de hoje, a faculdade eu sou mulher, ou homem, não era infantilizada, não, quer dizer, nunca ninguém foi à faculdade fazer coisa nenhuma para mim, eu morava perto da faculdade, Avenida das Forças Armadas, letras, tinha aquela coisa de minha mãe não nos deixar comer na faculdade, a mim pelo menos, porque aquilo era ao pé de casa e devia representar economia e controle do que se comia, não faço ideia. Mas, quer dizer, não, depois revelou-se, aliás, bom, porque ela também dava aos nossos amigos, ou aos namorados, ou assim, os amigos, assim, ao fim do mês, ao almoço, o meu pai não almoçava, só jantava, e ela dava assim umas refeições aos nossos amigos que no fim do mês a mesada deles acabava, percebes? Porque era a fase pior do mês. Era a fase pior e realmente, mesmo com a economia, pois claro, a gente queria, ou eles, neste caso, até não tanto este meu namorado que vem do liceu, mas um outro que depois eu tive na faculdade, porque este talvez fosse mais abastado, era madeirense, não sei, já não me lembro. Mas depois os da faculdade, o meu e o da minha irmã, este meu namorado nem tinha estatuto de namorado na minha casa, porque eu comecei a ser muito independente de comunicar na minha casa as minhas opções, os meus gostos e, aliás, o meu pai só descobriu que eu tinha um namorado porque passou um dia por mim na rua, na minha rua, que era uma rua onde passavam estudantes e eu ia com esse namorado, que tinha um aspecto próprio dos anos 60, não é? Uma barba grande, barbudo e assim, um ar de não ser um pai de família expectável e, portanto, isso corresponde a uma crise caseira, não é? É verdade que eu na altura achei que era até um bocadinho edipiana, mas também correspondia ao medo que os pais tinham que nós não acabássemos o curso, não é? Que não estudássemos, ou que chumbássemos, ou que tivéssemos umas ideias. Mas quando entra na universidade, está a universidade ao rubro, não é? Está. Portanto, quero-me claro, falar disso. Sim, eu fui dessa gente. Embora eu não fosse militante de nenhum partido. Nenhuma das organizações, eu fui designada extrema-esquerda, fui próximo daquilo que vem depois a ser a UDP. Em termos da faculdade, embora depois tenha pertencido a um pequeníssimo partido maoísta, que quase eu já nem sei dizer o nome, mas isso já é mais tarde. Mas no tempo da faculdade, ali havia um grupo mais em história. O nosso curso, o curso de filosofia, tinha para aí 20 alunos. Portanto, éramos pouquíssimos. Os de filosofia, não é? Quer dizer, toda a faculdade era pequena, porque os que chegávamos lá, os
tínhamos condição para chegar lá, éramos poucos. Pois. Mas, no caso da filosofia, éramos poucos, realmente poucos. Mas dávamos bem com a história, tínhamos algumas disciplinas comuns, e mesmo quando não tínhamos, por exemplo, os que eram, que pensavam como eu, assim, um grupo, obrigava-nos a fazer algumas disciplinas, porque achávamos que não devíamos não fazer. Dou-lhe um exemplo. História moderna, acho que se chamava assim, não se chamava moderna e contemporânea, porque tudo acabava no século XIX, não é? Em filosofia igualmente. Mas história, por exemplo, história moderna, nós achávamos, nós os de filosofia, achávamos que tínhamos que fazer aquela... A Revolução Francesa. Não, era tudo, percebes? Saber história era uma condição para compreender a história, para compreender o mundo, Mas o problema é que a cadeira era assim, o livro, sei lá, o manual, ou o calhamaço, era assim, e o professor era terrível, porque chumbavam 80%. Era o Braga de Macedo. Braga de Macedo, não é? Este é o nome do filho. É o pai, hein? Bom, e isso representava uma percentagem de chumbos e um estudo brutal. Mas brutal, porque aquilo era um pesadelo. E ele chumbava muitíssima gente. Muitíssima gente. Portanto, era mesmo uma opção, está a ver? A ideologia e uma espécie de ética republicana, que no caso era um pouco mais que isso, não podia falhar. Ok. Mas e nessa altura, lembra-se... Portanto, ainda estamos antes do 25 de Abril. Sim, estamos lá vamos nós aos jornais. Eu estou... Claro. O que é que... Havia alguns jornais que circulassem mais? Como é Quer dizer, além eu assim fisicamente, além quer dizer, lembro-me, além do comércio do Funchal, que era sagrado, sim, mas mesmo depois desse namoro se ter rompido, continuávamos a ler, ouvia já rádio, alguma rádio internacional. Sim. E qual era? Sei lá, quando era em casa dos amigos, não na minha, a Rádio Argel, a Rádio Moscovo. Lembra-se mesmo dessa Sim, dessa porque escuta? eles, como eu me dava ainda por cima com mais crescidos que eu, sim, por exemplo, depois o que veio a seguir, que era meu colega em filosofia, mais próximo de mim, que foi meu namorado, era angolano. E era branco, mas o grupo de amigos dele eram negros da resistência, Van Dunen, uma grande parte, na altura lembro-me desse nome, já não me lembro das caras, nem isso, até porque eles eram realmente mais velhos, então esse namorado que eu tive era bastante mais velho, já tinha vindo estudar para Lisboa, já homem, era aliás o mais velho do nosso curso de filosofia, e portanto, era um ambiente já Escutavam essas rádios clandestinas, sim, não é? Claro. Já era um ambiente em que se percebia que tudo era da oposição. Era a rádio, era o que se lia, era o modo como eles viviam, já todos não digo, mas já alguns tinham filhos, coisa que entre nós não existia ainda, mas aquela comunidade tinha, era gente politizada pura e dura, não é? Portanto, líamos autores africanos, poesia, frequentávamos um café que eu acho que se chamava o Londres, que é ao início da Avenida dos Estados Unidos da América. Ainda há um café que existia nessa altura, chamado de Granfina, mas nós não frequentávamos, havia um em frente que era o Londres, eu acho que era o Londres, não interessa, mas era esse. Portanto, havia sempre aí um ambiente que não era situacionista. Sim, mas eu volto aos jornais, isto é, nesses cafés onde era importante o café, não é? Um sítio... muito importante, Um universitário tinha o seu plano. Sim. Mas fala-me um bocadinho disso, sim, do ambiente. Quer dizer, falávamos uns com os outros, vinham as ideias dali, havia um tipo que
tinha mais dinheiro ou que tinha qualquer coisa, ia a Paris, quer dizer, trazia umas coisas que nós sabíamos que se compravam na Masse Perrault. Eu, a primeira vez que fui a Paris, naquele momento que nós roubamos livros, ou pensamos roubar, ou queremos roubar, porque queremos os livros, não temos dinheiro e não se... Eu não fui capaz de roubar na Masse Perrault. Porque aquilo tinha correspondido a uma informação, não é? A um abrolhos. Portanto, falava-se. A minha experiência é mais do que me vinha dos livros do que os jornais. Sim. Embora se continuasse a ler os jornais, e na minha casa continuava a ver o Jornal da Tarde. Mas sem grande... Mas não é, quer dizer, eu lembro-me de haver umas coisas, de nós percebermos que havia, nomeadamente no Diário de Lisboa, prémios para jovens, a que eu nunca concorri, que correspondiam a jovens que se percebia que pensavam ou queriam afirmar outras coisas, mas não era o grande veículo de... Mas e a imprensa clandestina? Sim, claro. Como é que era? Pois, mas essa era de mão em mão. Como é que lhe chegava? Pelos nossos contactos na faculdade. Eu era próxima, nessa altura, na faculdade. Não trazia para casa, ou trazia? Trazia. Nós escondíamos. Eu e a minha irmã tínhamos um quarto comum e os nossos pais não iam lá vasculhar as coisas, pelo menos não tenho essa ideia. E, portanto, havia coisas que trazíamos, outras não, até porque, como sempre tínhamos namorados ou amigos próximos que correspondiam a mais proativos ainda que nós, por múltiplas razões, nomeadamente porque eram mais velhos, essas coisas normalmente ficavam com eles, não é? Mas tínhamos alguma coisa. E a guerra colonial? Era os meus, na altura, os que eu lia correspondiam ao grupo do Acácio Barreiros, que era do técnico, e a namorada dele do tempo era de história, e era o L de ligação. Eu nunca fui... portanto, nós éramos todos anti-PC, não é? O nosso grupo, o inimigo, era o Partido Comunista Português e a situação internacional correspondia àquilo que nunca deixou de ser, embora nós tivéssemos sido, naturalmente, marxistas, ou fôssemos marxistas, leninistas, mas não éramos stalinistas. Mas essa informação, não é? Essa informação sobre a política externa, no fundo, vinha nos policopiados. Internacional. Pois, vinha nos policopiados. Era aí que... Era aí. Eu nunca fiz nenhum, eu só fiz isso depois do 25 de Abril, já na minha casa. Na minha casa foi um centro, já lhe digo. Mas nesse momento eu era relativamente acompanhante, digamos assim, de caminho. Não era propriamente... Mas participou nas lutas? Sim, íamos às manifes, íamos aos plenários e eu apanhei os gorilas da faculdade, não é? Portanto, estávamos ali, eu era muito pouco, eu não tinha coragem física nenhuma, porque mal havia confusão e sarrafusca, eu praticamente desmaiava, porque ficava sem pinga de sangue, não prestava para nada. Na faculdade apanhei, claro, os gorilas, aliás estive interdita um mês, eu penso que foi um mês, não pude entrar na faculdade, porque eles reconheciam-nos e, portanto, diziam não entras e não, sei lá, à volta disso. E na altura eu fugia, era engraçado, para as clássicas, que ainda tinham menos gente que filosofia, acho eu, eram no andar de baixo da Faculdade de Letras, da atual Faculdade Clássica, e havia uma biblioteca de clássica e eu fugia para aí. Aliás, esse meu namorado era um tipo grande e ele e o professor Lindo de Sintra apanhavam sempre, porque como eram grandes, aliás, uma vez foram os dois para o hospital, nós pedimos muito, eu pedi muito à minha mãe, que era habitué do Hospital de Santa Maria, não porque estivesse doente, mas porque era uma mulher generosa que tinha várias... Era voluntária, é isso? Não era voluntária, que isso não era estatuto, ou na altura, ou mesmo para ela. Ela era uma mulher boa, pronto. E então,
as pessoas não tinham hospital em Viseu, vinham lá de Tondela, que era de onde ela era, e os meus tios que viviam lá telefonavam a dizer: vem o fulano e o tio da prima da avó, um homem muito pó da terra tal, se tu pudesses ajudar. E o meu pai, aliás, dizia brincando: a vossa mãe conhece melhor o Hospital de Santa Maria que a nossa casa. Era uma situação que nós vivíamos como reconhecimento da pobreza do nosso país, eu e a minha casa, porque lá haviam aquelas criaturas de aldeias e coisas assim, do Portugal salazarista, puro e duro, doentes, e a minha mãe conseguia pô-los no Hospital de Santa Maria, dava a nossa morada, que é ali ao lado. Que era ao lado, portanto, na altura pertencíamos àquela unidade hospitalar, e lá ia meter as criaturas, que às vezes morriam, e cá, sem família, sem nada, e lembro-me de, eu presumo que você quer estas petit soir, não? Continuo. Que senão sim, eu mudo outro, não, você risca. Continuo. Havia uma cafeteira que só fazia café, que a minha mãe levava à mortuária quando morria essa gente. Porque aquilo era pedra, gelo. Casa mortuária do Hospital Santa Maria, nada, não é? Sim. Não é Servilusa. E ela levava essa cafeteira com café a quem ficava na casa mortuária. Portanto, muitas dessas coisas, às vezes, politizavam-nos mais do que os panfletos. Pois sim, os panfletos, a realidade, não é? É por isso que estou a nomear, davam um enquadramento à revolta. E então, vamos aqui Fui saltar... para a faculdade. Na faculdade. Pronto, foi a politização, foi essa abertura toda. Foram 3 anos só, porque eu saí no 25 de Abril. Não, eu fiz o bacharelato, 3 anos, portanto, estamos a falar até 72. E eu fiz o bacharelato e concorri para professora de filosofia só com o bacharelato. Concorri, quer dizer, escrevia umas cartas aos diretores. Sim. E fui chamada no mesmo dia para 2 sítios. Santiago do Cacém e Leiria. E eu tinha que usar um critério. Isto era tudo feito sem em casa saberem, não é? Só quando telefonaram, para o telefone de casa, é que a minha mãe percebeu isso. E eu disse, tenho que usar um critério. O meu critério foi escolher a terra em que o liceu me dava, que eram os antigos liceus, que o liceu, a direção me dava, maior número de aulas de filosofia. Foi. Portanto, foi o acaso, fui para a Leiria, onde fui professora há vários anos, uma década, porque, entretanto, eu estava para ir, depois de estar lá um ano, portanto, antes do 25 de Abril, e foi uma situação não cómoda, porque eu tinha 20 anos. Sim. Era igualzinho aos meus alunos, porque ainda por cima eles eram, enfim, apesar de tudo, da província. E eu era Santo Itar, vestia Afrique, etc. E chega à Leiria. E aí já é, antes de eu chegar à Leiria, há uma coisa que você não perguntou, eu não disse, e é importante, acho. É que as questões não eram só políticas, eram dos costumes. Percebe? E os costumes... E para a mulher ainda por cima, não é? Muito importante. Ainda mais. Era pensar como vestíamos, era pensar como ouvíamos música, a música era muito importante, eram os gostos, era a indumentária, claro. Entretanto, naquele bendito colégio académico, a professora de moral levou-nos a Londres. Ça arrive. A professora de moral era muito curiosa, uma mulher curiosa, e a viagem de fim de curso, porque ali, enfim, apesar de tudo, era suposto serem um pouco mais agressivos. E lá vamos nós às viagens ao exterior, que a importância que muito tem. Muito importante. E aquilo fomos a Londres, e aquilo foi uma coisa absolutamente extraordinária na vida de alguns. Eu acho que só tinha ido a Salamanca, o mais longe que eu tinha ido com os meus pais era a Salamanca. O meu pai tinha esse gosto, não é? Portanto, escolhi essas cidades.
E fui a Londres, e era o tempo da minissaia, estava a abrir isso, e eu trouxe uma minissaia de Londres, e era perceber que o mundo não era o meu mundo. Quer dizer, uma coisa é ler, outra coisa era ver aquilo. E, claro, eu já era muito crescida, não ia lá para ir para a discoteca e para fazer festas no quarto do hotel, ou embebedar-me, ou fumar. Eu já fazia isso cá, quer dizer, já fumava, já saía à noite, embora com mentira. À noite eu tinha sempre que ir ou dar aulas, ou trabalhar, ou nunca podia dizer que ia a uma reunião. Lembro-me, por exemplo, no Carnaval, eu nunca ia a festas, porque nós aproveitávamos essa ideia de que os nossos pais nos deixavam sair para ir a reuniões políticas. Pois. Percebes? Portanto, quer dizer, são petit rien que fazem a diferença. Bom, mas volta... Mas então, estamos em Leiria. Bom, aí já é... E qual é a realidade que encontra, não é? Bom, a realidade que eu encontro é um liceu tradicional, de estupendíssima qualidade. Quer o liceu, porque tinha sido feito, foi e é, pelo Duarte Pacheco, e portanto era um belíssimo liceu, onde havia 500 ou não sei que alunos, e nós depois do 25 de Abril pusemos lá 2000, e ninguém batia em ninguém, portanto era muito à frente, com um quadro de professores de altíssima qualidade, gente de esquerda, já, que se percebia e se dava a conhecer, já não escondiam isso, falo, por exemplo, de um filho do Quintela, só para dizer um nome do tradutor, do poeta, da poesia, e muita gente do regime também, um liceu que já era misto, um liceu onde os professores usavam calças, nessa altura já podíamos, mas que tinha uma direção, claro, para o regime, não é? Mas que não era assim tão opressora como isso, embora cumprisse o seu papel. Eu era professora de filosofia, isso permitia-me falar de alguns temas, enfim, e tinha 20 anos, não é? Portanto, era a garra toda, achar que ia mudar o mundo numa sala de aula, não? Por exemplo, dizia guerra colonial. Aí eu era chamada ao reitor, que era um bom vivant, que a primeira vez que me repreendeu a sério, me ofereceu um whisky. Ele acho que era useiro e, portanto, devia achar que eu, como era daquela protestativa, podia oferecer isso, não sei. Ele era um homem posto pelo regime, claro, mas ele era bastante liberal. Mas depois tinha um vice que era um carrasco e uma mulher que eu acho que ela não chegou a ser vice, eu já não me lembro muito bem, mas que era minha colega de filosofia, era uma mulher já mais velha e que era, de facto, a controleira dos costumes. E que depois do 25 de Abril percebemos que era companhão de ruta. Que tomávamos por verdadeira fascista. Vamos ao 25 de Abril, então. Estava em Leiria, quando se deu. Sim, eu fui antes, num ano antes, na Páscoa fui a Geneve para me matricular em Sociologia, que era o curso que eu queria tirar e não havia. Eu e aquele que viria a ser o meu marido, eu em Sociologia, ele em Psicologia. Fomos não sei quantos dias de carro, como se ia aqui, atravessar aquela fronteira que Portugal tinha primeiro que chegasse à Europa, e fomos até Geneve, trouxemos tudo para nos matricularmos. Ele, na altura, o dinheiro contava pouco nas nossas relações. Quem tinha, dava. Era uma questão que nós não vivíamos no dia-a-dia. Ele era um homem mais velho, como sempre me aconteceu na vida, e portanto, já tinha feito a guerra, já tudo, era uma questão que não se punha. Íamos para Geneve, havíamos de viver, quem tinha pagava, e no caso era mais ele, que era mais abastado, claro. Eu era professora de liceu, ele também era. E estava decidido.
já fomos com aquela coisa de ir para aí com atestado médico 10 dias ou não sei o quê, para poder fazer tudo, estar em Paris, ir a Annecy, a Geneve, blá, blá, blá. E depois foi o 25 de Abril. E estavam onde? Em Leiria. Em Leiria. Eu era professora de Filosofia no Liceu de Leiria. Estávamos em Leiria. Aliás, houve muitas coisas em Lisboa que não vivi, porque aí sim eu já era militante num pequeno partido maoísta. E já nos conhecíamos em Leiria, pessoas, por exemplo, eu dava-me com os tipos do Grito do Povo, mas não era do Grito do Povo, sabíamos bem quem eram os PCs conhecidos, e, portanto, ali já tínhamos um movimento dos professores, eu aderi a um movimento que eram os grupos de estudo, acho que era um grupo de estudo, tenho uma memória, entre os professores, portanto, era uma organização pró-sindical. Antes do 25 de Abril, eu era a mais nova professora do liceu. Pois. E fui assim adotada por as minhas colegas um bocadinho mais velhas, que estavam no liceu, imagino, sei lá, 10 anos, 7 anos, coisa assim, mas que já eram mais professoras mais ativas e que já faziam parte desse pró-sindicato, de que eu também, esse grupo de estudos, de que eu passei a fazer parte. E depois foi aquele revelar do que havia sem escondermos, não é? Havia, claro, bastante gente que não era, que já tinha história de não ser do regime, e havia bastantes PC, havia um número significativo de gente do PC. Faço lembrar que Leiria é perto da Marinha Grande, e havia sociais-democratas, daquele tipo, da linha dos liberais do Parlamento, que se rebelaram. Era uma terra abastada. Havia muitos socialistas históricos, portanto, era uma terra liberal. Leiria era uma terra liberal, com dinheiro, por causa das fábricas, e que, portanto, tinha uma burguesia qualificada. E eu não era nem social-democrata, nem PC. Portanto, os tempos, desse ponto de vista, eu acho que no liceu, propriamente, como professor, eu era a única esquerdista. Ah. Pois, porque, sim, propriamente, maoístas não havia. E quando iam, como é que soube do 25 de Abril? Desculpe lá. Sei, como é que soube. Diga lá. Eu estava no liceu e... correu no liceu, eu lembro-me de estar ao pé. Chegaram a entrar no... Sim, entramos no liceu. Agora não me lembro se antes havia alguma suspeita. Que horas soube, eu não sei. Mas eu sei que Muito cedo, eu já não fui à escola, por isso é que eu estou a dizer em Lisboa. Não, eu fui ao liceu, mas se calhar também já era porque a gente queria ir, não é? Pois. E depois eu acho que era... Não era, eu fui do Conselho Diretivo a seguir, claro que não era previsto. Pois era... no princípio, um certo receio, pois começaram a correr o boato, e eu fui. No liceu havia uma casota, quando se entrava, assim, uma espécie de um aquário, onde estava a senhora do PBX. Porque era... foi assim, não foi pela rádio nem... Não, devíamos ter sabido, por isso não me lembro, sabes? Sim. Não me lembro. Nessa altura não me lembro, mas sei que eu confirmei isso okay. no liceu, talvez até... porque nós não tínhamos telefone, porque eu vivia numa aldeia, correspondia ao universo. Nós vivíamos numa aldeia perto de Leiria, tínhamos alugado uma aldeia, éramos defensores do ambiente, não sei, não era bem essa a ideia, mas vivíamos assim num mundo mais alternativo, vivíamos nessa altura... E nessa aí éramos mesmo excêntricos, porque não era costume acontecer isso ali. Vivíamos numa Estavam aldeia. Integrados? Na aldeia, sim, todos os dias a senhora... Não, sim. Não claro. era... Sim, quer dizer, sim, não tínhamos assim aspecto... Quer dizer, éramos uns extraterrestres, mas todos os dias a dona da casa que nos alugou a casa, coisa que era estranhíssima alugar uma casa ali, mas era para aí 3 quilómetros, percebes? Porque tudo era longe, quer dizer, eu quando fui para o liceu também vivia longe, mas eu ia de Velosolex.
tinha uma Velosolex, eu nunca guiei, não guio, mas falavam para mim como se eu vivesse, sei lá, na Ericeira, percebes? Era tudo muito perto, muito longe. E a criatura que nos alugou a casa nessa aldeia, todos os dias nos dava uma prenda. Ou eram umas batatas, ou eram umas couves, ou era lenha. Sim, éramos assim, olhados um pouco estranhos, mas... Mas então, vamos ao 25 de Abril. 25 de Abril tive que viver lá. Portanto, claro que acabei por vir a Lisboa, mas muitas das coisas... Como é que se informava nessa altura? Isso aí já, nós comprávamos os jornais todos. É isso que eu estou, mas vamos lá, já havia televisão, já víamos televisão, embora eu não tivesse televisão em mas casa. é isso que eu gostava que me falasse. Mas nós não tinham televisão na aldeia. Nós tínhamos, por sermos um bocadinho alternativos, nomeadamente esse meu marido, que era artista, pintor, marcado pela Guerra da Guiné, muito marcado, embora não assumidamente, mas a ideia de fazer um curso de psicologia tinha a ver com isso, porque ele foi mesmo, andou mesmo na guerra na Guiné, tinha aliás um exército de negros, um batalhão dele, era só ele que era branco, não havia mais nenhum branco. Mulheres, galinhas, homens, a aldeia mudava de uns sítios para os outros, ele era, e é, ainda hoje, muito marcado pela guerra, portanto não tinham televisão, e era a rádio, jornais. Rádio. Quais eram os jornais que eu acho que líamos tudo. Quer dizer, éramos muito consumidores de tudo, não me lembro nada, devíamos ler tudo o que era mais... não há nenhum jornal que... Não. Não desconfia, quer dizer, os jornais entraram naquela luta no período revolucionário. Sim, mas quer dizer, nós sabíamos que a República era uma coisa e os outros eram outra, mas a avidez e a vontade e a curiosidade, e como não tínhamos também dificuldades de dinheiro nesse sentido, não se era consumista dessa maneira, da maneira que somos hoje, não é? Sim. E, portanto, comprávamos tudo o que pudesse ser informação, e aquilo lá em casa, não tínhamos filhos, éramos novos, abundava o papel, isso não era o nosso, era o teu, que era nossa, todos os dias nos encontrávamos todos, era uma coisa também havia um café em Leiria? Onde havia, mas a nossa unidade não era pelo café, porque eu era a mais nova de todos, portanto, todos os meus amigos já são hoje, sei lá, quase bisavós. E portanto, todos tinham casa, já tinham filhos, portanto, o encontro era em casa, hoje é na minha casa, e cada um levava o que tinha, era muito em minha casa até, na nossa casa, porque a minha casa era muito grande, nós vivíamos, depois deixámos de ser aldeões e passámos a viver numa casa lá num bairro, não é? E era uma casa grande porque tinha uma garagem, uma coisa que era um ateliê lá, funcionava como ateliê, e também depois passou a funcionar como o sítio onde se faziam os papéis, a reprografia, o stencil, aquelas coisas todas. Como é que entra nesse mundo da reprografia? Entro por força de ser... Não era eu que fazia nada. Sim. Eu não fazia nada. Eu nunca fiz um ponto como professora de filosofia. Isso era uma habilidade minha, que eu sou muito... pouco dada a essas coisas, não sei fazer, não sou habilidosa, não gosto de estar lá a fazer os... E naquela altura fazíamos os pontos também assim, não os pontos para dar aos alunos, nem os textos de apoio, nem nada. Eu negociava com o meu grupo de filosofia, eu fazia os pontos do ponto de vista do conteúdo. E fazia um para mim, outro para ti e tal, para serem diferentes. Mas a parte manual não era comigo. Sim. E além de mais, eu vivia com um artista, não é? Eu tenho, por exemplo, na parede, cadernos de... Aquelas notas que nós tiramos na reunião, que esse meu marido escrevia, que são verdadeiras obras de arte. Porque a letra, o modo como está organizada, é de uma estética, como se fosse poesia concreta, estás a ver? E, portanto, eu... fora disso, quando muito lavava os pincéis, sei lá. Mas era esse o mundo. Tínhamos uma garagem, de noite fazíamos isso, era uma vivenda, portanto só tínhamos
uns vizinhos que tomavam isso como... Ele era um bocado excêntrico e, portanto, eles diziam, lá está o homem, trabalha de noite, qualquer coisa. Mas isso é no período revolucionário, é isso? Claro, um bocadinho antes do 25 de Abril, e depois, mas o depois, e há bocado atropelei o saber do 25 de Abril, nós tivemos receio que a coisa não fosse... Não estavam à espera. Quer dizer, à espera não. Quer dizer, logo que houve a questão das Caldas, houve um sobreaviso. Por exemplo, eu fui às Caldas. Nós fomos de carro ver o ambiente, porque aquilo era tudo muito perto e tal. Íamos lá àquela sítio onde havia aviões, em Monte Real, ou o que é. Quer dizer, muitas vezes eu até vivi mais o 25 de Abril, porque nós tínhamos um núcleo ali em Leiria, não era muito elegante, e elegante eticamente, eu, lisboeta, que era a única, a balar de lá para vir gozar o 25 de Abril de Lisboa. E quanto às manifes, eu não participo. Porque eu mantenho aquela coisa de quando há ajuntamentos, não é um medo da multidão, mas quando há essas multidões enraivecidas para o bem e para o mal, eu ponga. Eu, por exemplo, desmaiei no funeral do Ribeiro Santos. Fomos aí, você sabe, não é? Sim. Antes do 25 de Abril, éramos jovens na faculdade, praticamente desmaiei. Tenho que ficar lá para um canto. Fomos ao funeral à frente da casa dele, direitos à ajuda, ao cemitério, e eu aguentei-me mal, eu aguento-me mal. Portanto, a vontade de ir, a participação em ajuntamentos é uma... Mas as nossas organizações, algumas maoístas, e a minha era um bocadito tola, assim, conspirativa, mandava... Aliás, isso deu-se com algumas pessoas que se mantiveram mesmo na clandestinidade depois do 25 de Abril. Nós tivemos na nossa casa um clandestino, que aliás depois acabou por viver lá com a mulher e o filho durante algum tempo, a mulher e o filho não clandestinos, mas ele clandestino, já, sei lá quantos meses depois do 25 de Abril. Ele era nem o miúdo sabia o nome dele. Éramos conspirativos. Pois. E depois o 25 de Abril, nomeadamente nesse momento, eu fui direita a esse cubículo do telefone, e telefonávamos para amigos em Lisboa. Okay. E lembro-me disso fisicamente. Não foi pela rádio, porque a maioria das pessoas acompanhou pelo... Teve que ser. Eu é que não me lembro, percebes? Okay. Mas teve que ser, porque nós quando fomos para o liceu já sabíamos... Mas eu não tinha televisão. Pois, mas havia a rádio tínhamos, claro. Não, mas não, a televisão era um elemento que... Não me lembro nada dela. Eu, aliás, só tive televisão em casa muito depois. Um dia o meu pai devia achar, os meus pais deviam achar que era uma coisa absurda não ter televisão, não é? E muito medo foram à nossa casa, à Leiria, e disseram, nós tínhamos 2 televisões, pensámos que podias querer uma, com esse marido ao lado, pensámos que podias querer uma e lá ficou uma televisão. Aliás, os amigos dos meus os filhos... Era uma questão quase ideológica, é era isso? Quase era uma rejeição... Uma rejeição àquele tipo de comunicação. Mas estamos a falar de um ambiente também que não tinha necessariamente a ver com a política, era um bocadinho estético, percebes? Um desprezo para aquela informação, não sei. Até se calhar com o cinema e com... Não, o cinema... Não, estou a dizer versus, de degeneração do... Sim, talvez, não sei. Porque os filhos dos meus amigos da altura, porque havia muitos amigos meus já tinham filhos nessa altura do 25 de Abril, não, os meus amigos de Leiria. E os miúdos diziam assim a brincar, casa da Teresa Calçada não há televisão. Era uma coisa que os estranhava, percebes? Havia em todas as casas. Mas nós fomos para o liceu já conscientes de que havia convulsão. O que nós não tínhamos era a certeza do que era. Claro. Quer dizer, nós não tomámos aquilo por certo logo naquele momento. E, portanto, a confirmação ou a vontade da confirmação era por contactos. Claro. E oscilava, não é? E, entretanto, vem o período revolucionário, e como é que foi estar nesse liceu, nesse período? Foi. Como é que era uma sala de professores no liceu de Leiria? Havia, olha, outra vez, eu estou sempre na mesma, mas jornais, havia troca de Havia. informação? Havia.
Éramos muito livres a falar disso e era gente informada e era gente preocupada e havia claramente o grupo dos identificados com o regime, que, coitados, uns eram víboras, mas outros não, como aliás uma vez me disse uma professora de matemática, a quem os alunos chamavam vaca algébrica, uma mulher boa, assim, deste tamanho, dizia: filha, desculpa, mas o fascismo a mim nunca me fez mal. Eu sei que tu e o teu marido não pensam isso. Nós não recebíamos ordenado. Foi um período ali, não recebemos um mês, ou umas convulsões próprias do nosso... mas se tu e o teu marido precisarem de dinheiro, eu empresto do coração. Havia isso, ao mesmo tempo que, por exemplo, eu tive um processo de saneamento. Foi? Por atentado aos bons costumes. E quem é que pôs o processo? O PC e o PSD. Juntaram. Membros, pessoas. Sim. Porque eu era professora de filosofia. Isso foi em que ano? Isso já foi 75, ainda em 75. É o PREC. Em pleno PREC. Sim, porque o PC tinha força. O mais ideológico no liceu, proativo, além de mim própria, que era excêntrica, porque não era nem uma coisa nem outra, era um padre inteligente, muito bom orador. E foi ele, era a voz mais da situação. Pois a igreja também foi importante nesse processo. A igreja, quer dizer, uma igreja que havia lá, uns padres franciscanos, que também se fez eco de se falar de sexo e fazer apelo ao sexo. Quer dizer, falar de sexo era igual a dizer façam sexo. Claro que não. Ainda há quem considere isso. Pois, e naquela altura, por maioria de razão, eu deveria, quer dizer, claro, eu tinha 20 e poucos anos, portanto, não me deixavam dizer guerra colonial. De repente eu tenho a aula na mão, não é? Claro. Devo ter falado tudo e mais um par de botas, e a filosofia dava aso a isso. E os alunos também mudaram? Talvez se revelassem mais, sim. Por exemplo, eu lembro-me que tinha um aluno muito inteligente, já morreu, que era da juventude comunista e que eu só percebi isso depois do 25 de Abril. Quer dizer, tinha alunos que se manifestavam e, portanto, eu sabia quais eram os meus alunos que eram mais abertos e outros que eram já velhos, como eu pensava. Desculpa uma coisa, era importante que muitas vezes era pelos costumes ou pela adesão a certas coisas mais prosaicas que isso se revelava. Eu fui a Leiria há 2 ou 3 anos, quando fiz 50 anos. Eu fiz 70 e fez 50 anos que eu fui professora e uma livraria convidou-me, estavam uns antigos alunos meus. E claro, pronto, foi um motivo e foi bonito e foi simpático e estavam colegas, claro, e agora já ninguém distingue ninguém, não é? Estavam... Até porque eu tinha pai 2 anos de diferença dos meus alunos, mas depois tive muitos alunos, eu fiquei lá 8 ou 9 anos, não? Mas desses do princípio, e uma mulher igual a mim, disse-me lá no intervalo ou no fim, disse, na altura a professora usava meias pretas, ou usou meias pretas, não se usava. E eu cheguei a casa e disse à minha mãe que queria umas meias pretas. Depois tinham de ser de pele, não é? Eu não sei, devia ser, mas eu já usava normalmente. Em Lisboa essa questão já não se punha. Mas, além de mais, eu era professora, ela era miúda, não sei, e disse à mãe que queria umas meias pretas. E a mãe disse, meias pretas, disparar. Mas a professora de filosofia usa meias pretas. E quer dizer, até eu me estranhei aquilo, não teria... Às vezes eram coisas assim, percebes? Que faziam o clique de mim para eles e deles para mim. Coisas que tu percebias. O vestuário como linguagem, não é? Completamente. Eu usava socas. Lembra-se aquelas socas dos países nórdicos. Sim. Aliás, casei com isso, calçado. Pois. Quer dizer, é uma linguagem muito importante. Portanto, muitas vezes eram essas linguagens, como diz e bem, e
e atitudes. As reuniões eram infindáveis. Eu hoje reconheço que aquilo não lembrava ao demónio. 2 da manhã, 3 da manhã, em reunião, plenários no liceu, faz-se assim, abre-se desta maneira, expulsavam-se professores. Foi possível que eram, por boas razões, porque ele era um tipo que não trabalhava para os nossos alunos, porque nós tínhamos aquela convicção que, de um modo geral, se cumpria, é que nós, os da esquerda, de então, fazíamos questão de ser briosos. Ninguém nos levava por ser maus professores, por não sermos cumpridores, e nesse caso incluindo o PC, por maioria de razão. Já nos costumes se revelava isso. Eu fui violentada, digamos assim, por costumes. Mas nesse período, digamos, revolucionário, a ideia de uma linguagem propagandística, não é? Sim. E dos jornais serem cada vez mais Sim. filtrando, censurando e não sei o quê. Isso não havia discussão em termos... Claro que havia. Por isso é que eu estou a dizer... Está-me sempre a dizer que liam tudo, mas a certa altura devem ter recusado ler isto ou aquilo. Eu é que não tenho memória para lhe dizer. Pois, quer dizer, mas isso era tão natural. Claro que sim, ninguém lia agora, a não ser para informação, ou para dizer mal. Para dizer mal, é isso. Para dizer mal, claro. Mas também haveria pessoas que seguia com particular interesse. É isso que eu estou a tentar. Jornalistas? Não sei nomes. Sei lá, lembro-me do caso do Saramago muito bem, por exemplo, de testar a atitude. Lembro-me... Eu acho que fui até uma vez ao República, à frente do República, naquele período quente. Mas nomes, sei lá, não me lembro. Não se lembra. Só o Vicente Jorge Silva, que me finalmente veio agora o nome. O Vicente Jorge Silva. Pois, finalmente. Mas, eu andava acho aqui. Que sim. Mas a questão... Pois agora já não sei situar no tempo, percebe? Já não é muito mas claro. A ideia de faltar informação, por exemplo. Agora vamos... Acho que não tenho essa ideia. Não? Vamos, por exemplo, ao 25. Nós normalmente dizemos onde é que estava no 25 de Abril. Agora vou-lhe perguntar. E no 25 de Novembro, como é que foi? No 25 de Novembro... Já agora para si. No 25 de Novembro eu estava do lado dos democratas. Estava. Isso fez com que mudasse... Sim. Mas explique lá isso. Não, isso aconteceu, quer dizer, quando... Não era, no caso dos que vimos de ser anti-PC, isso não é muito excêntrico. Não é muito excêntrico, não. E era o meu caso, não é? Portanto, quando foi o 25 de Novembro, lembra-se onde é que ouviu? Como é que soube? Eu acho que estava em Lisboa, por acaso. Sei porquê. Estava em Lisboa. Estava em Lisboa. Eu tinha uma casa em Lisboa, hein? Eu tinha uma casa alugada em Lisboa que toda a vida tive, que a minha mãe... me mandava em nós, achava que ninguém ia agora não ter casa em Lisboa e nunca meteu na cabeça que eu ia agora ficar toda a vida lá em Leiria. Sempre em Leiria. Pois, portanto, tinha um pequenito apartamento no mesmo bairro e alugado. E acho que estávamos em Lisboa, sim. E o 25 de novembro estávamos do lado dos democratas contra a nova repressão. Muito contra, quer dizer, mas muito contra. E com medo dos copcons, com medo de sermos objeto de violência de novo. Nenhuma dúvida. Pois. Nenhuma dúvida. Sim, esse percurso tinha sido feito e muitos de nós já não hesitávamos. Pois. Eu não iria pegar em armas, porque não é da minha natureza. Mas quer dizer, na arma da palavra, sim. O verão quente foi sentido com muito medo, sentido em Leiria, sentido até numa ou noutra. Por exemplo, eu pertencia a uma pequena... Agora, eu acho que isso foi... Depois do verão quente, já, enfim, com isso afirmado, eu era uma organização muito pequena que resolveu ir à Marinha Grande manifestar-se no cemitério de Janeiro. E
Claro que alguns de nós, nomeadamente os que vivíamos perto, sabíamos que isso era coisa que não se devesse fazer, mas nós éramos meio tolos, não é? Que a realidade era uma impressão em muitos casos. E então lá foi uma caminhonete de esquerdistas dessa minha organização e toca de ir festejar ali, parámos a caminhonete, começámos a sair e, claro, lá estava o PC com os homens operários a sério, que não era o nosso caso, que devia haver um, operários a sério, com as ferramentas do vidro, aquelas camisolas dos nossos desenhos do neorrealismo ou da arte soviética, a bater-nos. Eu, quando cheguei ao liceu no outro dia, os meus alunos disseram, ouvi dizer que a professora ontem apanhou pancada na Marinha Grande. Portanto, era vivido com muita consciência do que não queríamos, aqueles nossos. Okay. E, portanto, depois vamos ter que dar aqui uns saltos. Porque é que sai da... Não é porque vai sair de Leiria e vai para onde depois? Para Lisboa. Vem para Lisboa? Venho para Lisboa logo, porque nós tínhamos um percurso que era ficar efetivo. Hoje as pessoas sabem se ficar fixo num liceu, por força do que hoje se passa ainda. E a alturas tantas, eu que fui essa professora provisória, embora eu tenha vindo acabar a licenciatura... Pois, entretanto... Não, vim porque parei ali 2 anos, quer por causa da atividade, quer porque a faculdade era um caos, não é? E eu, quando fiz um trabalho cuja citação inicial era do Samora Machel, percebi que estava a ficar um bocado apanhada do meu intelecto. E parei 2 anos, mas eu tinha essa obrigação, mais que a obrigação, um dever com os meus pais, e, portanto, eu tinha prometido ao meu pai, que me emprestou dinheiro para eu vir trabalhar com as lágrimas nos olhos, a não querer que eu viesse aos 19 anos sem ter acabado a licenciatura, e eu vim acabar, vinha de Leiria a Lisboa, E depois mudou para que liceu? Fez a licenciatura? Não, depois fiz isso e vim para Lisboa e fui efetivar no Liceu de Vila Franca, de Xira. Outra realidade diferente, não é? Outra realidade muito diferente. Quer dizer, mas os alunos já não eram tão diferentes. Tinham passado 8 anos, não é? Portanto, quer dizer, eram talvez era um ambiente mais duro, menos burguês, porque Leiria era muito burguesa, assim, mas, de qualquer modo, vale a pena dizer que até Pombal não havia secundário, quando eu comecei a dar aulas. Ancião ou Vila Nova de Orém iam lá, portanto, aquilo era um liceu que, para se fazer o secundário... Que absorvia ali absorvia tudo, havia alunos a viver, ainda nessa altura, alunos a viver em Leiria para poderem fazer o secundário, portanto... Mas pronto, a Vila Franca tinha elementos muito urbanos, mas duros. Havia um ambiente duro. Era lindíssimo. Vir daquele liceu, que eu era professora num liceu que era lá no alto de Vila Franca, descer para o rio, eu percebi que o rio da minha terra era o mais bonito do mundo. Era belíssimo, belíssimo. Mas foi um ano, enfim, pacífico. Foi só um ano? Foi só um ano. E eu depois? efetivei e depois fui trabalhar para o Instituto Português do Livro, a convite do Dr. Alçada Batista, e fui com muito gosto de experimentar outra coisa, que já tinha sido professora 8 anos. Pronto, fui destacada para lá e aquilo começou por ser um instituto onde se trabalhava as questões da alfabetização, da leitura. A minha primeira tarefa foi fazer um inventário das bibliotecas recreativas e associativas que havia pelo país. E aí é que eu conheci o meu país. Ir a sítios onde não havia um hotel. Tinhas que ficar numa pensão habitada normalmente, estamos já no princípio dos anos 80, habitada só por vendedores, caixeiros viajantes. Sim, sim, era um país, o interior era muito especial, não é? O interior era muito especial. De qualquer modo,
essa passagem pelo Instituto definiu verdadeiramente o meu caminho associado às bibliotecas, embora eu tivesse sido, em Leiria, responsável pela biblioteca do Liceu. Porque como eu cheguei lá, quando já estava tudo distribuído e tinha naturalmente o pior horário, tudo o que ninguém queria deram àquela miúda de 19 anos que chegou vinda de Lisboa, não é? E uma das coisas foi, para meu contentamento, a biblioteca do Liceu, que era uma biblioteca belíssima e riquíssima, só que não tinha nada para os alunos lerem, não é? Era belíssima porque tinha primeiras edições, tinha coisas em latim e grego, tinha não sei quantas edições. Mas dos desatualizada. Completamente morta, percebes? Mas eu, com esse reitor, chamavam-se assim, não é? Da situação, semi da não situação, ele deixou-me vender, já 25 de Abril, depois do 25 de Abril, continuou, depois do 25 de Abril, deixava-me vender os livros de ponto, que naturalmente eram muito pesados e davam dinheiro para o papeleiro. O papeleiro ia lá, eu vendia aquilo ao fim de 5 anos, podiam ser vendidos. Pois como eu também cheguei lá e havia montanhas de livros que ninguém deitava fora, estavam para lá, eu vendia alguns, fui vendendo o que eu podia a um papeleiro que ia lá buscar, eu vendia e ele deixava-me ficar com o dinheiro. Porque aquilo não tinha maneira de entrar e sair o dinheiro. Ele, aliás, tinha uma maravilhosa biblioteca de matemática, que estava à parte, era dele. Ele era de matemática. E eu comecei a comprar livros para a biblioteca. Começa aí a ainda pensar... por cima, percebes, isto é contraditório, como aliás todos os sistemas têm. Havia uma biblioteca, havia uma livraria, a livraria do Sr. Martins, em Leiria, que era um homem da oposição, cego, que não tinha sido sempre cego, cegou, e que era uma espécie de barata aqui de Lisboa, da livraria barata, que nos passava os livros, ou passava às pessoas. Eu vinha a Lisboa, não tinha tanto essa... Mas o Sr. Martins dava-nos os livros, deixava-me ir lá buscar livros quando eu não tinha dinheiro. Quer dizer, era uma relação boa para poder ter alguns livros que às vezes era tão só ter X exemplares do discurso do método Descartes, porque eu tinha que dar isso. Estamos aqui. E o Sr. Martins comprava-me 14, ou emprestava-me, ou eu depois pagava, e o Liceu deixava-me comprar, percebes? Ninguém sabia o que eu comprava. Pois, vamos ter que dar aqui mais um salto. Eu ia-lhe perguntar, estamos, portanto, nos anos 80, Diga. Entretanto já é uma mulher adulta. Mais que adulta. E nessa altura, o que é que lia? Como é que era? As coisas, entretanto, mudaram bastante, não é? Sim. Espera aí. Não há nenhum jornal que fosse comprar eu todos e os os jornais, dias. parece que não leio jornais. Eu acho que lia jornais não se sempre. lembra de ir comprar um jornal todos os dias? Ou tinha assinatura? Ou... Não, isso não tinha. Não. Mas, isso não tinha. Mas, primeiro, em Lisboa, já em Lisboa, tínhamos jornais no Instituto. Perguntes porquê, mas tinha o António Batista, a Alçada Batista levava, ou algum de nós, um levava um, o outro levava outro. Quer dizer, o hábito de comprar jornal, o hábito de ler o jornal no café era trivial. Não tenho isso é que eu estou a dizer. Pois, mas percebes, devia comprar o mais equilibrado, porque eu... Eu não quero estar aqui a induzir, não, Expresso. Mas eu acho, Expresso toda a vida, que ainda hoje. Pois, mas não me falou nele. Está bem, mas porque eu não estou. Você está com essa agulha e eu não. Eu Expresso toda a vida, que ainda hoje, pese embora ter todas as semanas em digital, não consigo não comprar em papel, e pese embora a sua qualidade ser bastante diferente. Não vou para qualificações. Mas lembra-se de começar a ler o Expresso de quando? Quando é que apareceu o Expresso toda a vida? Logo que apareceu. Claro. Pronto. Isso era
Isso Eu era não ponto me de honra. disse ainda. Pois não lhe disse, mas estou-lhe a dizer, faça a sua insistência, bendita, isso toda a vida é. Portanto, é um jornal que acompanhou... Toda a vida, quer dizer... E nos diários, de nada. Quer dizer, eu acho que houve um período, quer dizer, que eu me lembro que não... Bom, a República lembro-me, naturalmente, de ter na mão por múltiplas razões. Acho que houve um período, até por causa da secção cultural, porque convém dizer que eu era interessada nessa parte, não é? Eu, ao tempo que fiz filosofia, também fiz um curso de História da Arte, e era muito novinha, tinha 16, 17 anos, na Sociedade de Belas Artes, Moncarrebalance. Só que ir para a filosofia já era, sei lá, agora ir para Belas Artes... Eu não podia ser, mas, portanto, a arte também me interessava. Os suplementos do Diário de Lisboa foram importantes nessa construção. Agora, datar, saber se nessa altura eu lia mais um ou outro. Olha, e notícias que, para além do 25 de Abril, já falámos do 25 de Novembro. Os jornais franceses existiam no nosso universo, não sei quem os trazia para o pé de nós, com certeza os mais abastados, ou cujos pais podiam assinar. Eu era francófona completamente, nessa altura, não me lembro de ler nada em inglês, ignorante da língua e talvez até dos costumes, não é? Muito pouca coisa americana, a não ser a música. Há um aspecto, revistas, sim, revistas, sim, e agora lembrei-me por causa do feminismo, desculpa, quer dizer, era mais interessante ler... passado o mais 68, as questões da emancipação eram para mim mais curiosas. O movimento americano, o modo como a música e como as mulheres se revelavam, do que o francês. Portanto, isso era um tema que é natural, a minha inscrição, o modo como eu fui reprimida no liceu, aquilo que fez com que as professoras nos expulsassem. Contraste, não é? Era sempre o meu lado de mulher ofendida. Eu era ofendida. Percebo. Pela maneira como me tratavam. Era esteticamente e humanamente ofendida. Era uma grande revolta. Não era feminista de tirar sutiã, era feminista da minha dignidade. E isso foi sempre uma constante revolta, de não aceitação e... Quer dizer, às vezes tive com certeza fraquezas na minha vida pessoal, porque há sempre alguns inimigos escondidos, desde logo nós próprios, não é? Nós próprias de nós próprias, mas era uma constante. Portanto, jornal ou revista que tratasse esses temas... Não se lembra de nenhum? Lembro-me daquele período da vida mundial, lembro-me dessas revistas assim, que devo dizer não correspondem muito ao meu gosto. É uma variedade, são muitas variedades e eu não gosto. É como se eu hoje comparasse aquilo que as pessoas fazem nas redes sociais, pumba, 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 andar ali. Não, eu não sou assim. Eu não sou uma leitora repentista nem muito rápida. Tenho má memória e, portanto, sou mais... E o que é que leu hoje? Como é que se informa? Hoje leio logo de madrugada ao público. Se chega ali. Tem eu assinatura? Sou notívaga. Tenho. Eu sou notívaga e, portanto, uma coisa que eu gostava quando ia ao estrangeiro, talvez me lembre mais disso nos Estados Unidos, tive essa possibilidade de ir várias vezes. Eu tinha curiosidade, eu fui a primeira vez aos Estados Unidos, sozinha, com uma amiga, em 1979. Portanto, eu queria ir. E comprava-se o jornal à noite. Verdade? E eu gostava dessa coisa de antes. Os jornais saíam, o jornal matutino saía, sei lá, meia-noite, 10 horas, 11, não sei, à noite. E agora eu leio o Público antes de dormir. Portanto, é o público. É o público. A televisão... Não, televisão vejo os telejornais e tal, com desprezo. A dizer mal, mas algum canal em especial? Quer dizer, eu vejo normalmente a dois. Não sou de ver muita televisão, mas vejo, não sou daquelas pessoas, não vejo televisão, vejo. E vejo a dois, um telejornal que me chega, QB,
e pico aquela das 9, como é? A 6, o nosso canal 6. A RTP3. Pico às 9 horas, às vezes esse, ou em diferido, porque hoje vê-se muita coisa em diferido. Eu, por acaso, o das 9h30, vejo muitas vezes em direto, às vezes seguido de uma série que me interesse. É assim uma coisa. Depois vejo tudo mais ou menos em diferido, um ou outro daqueles debates, muito poucos. Não tanto que eu, por dizer, é tudo mau, não é isso, depois isso rouba-me muito tempo, depois leio menos, depois mas acha também que o já estou mais jornalismo hoje é velha. diferente? Tem coisas Sim, a acho apontar? que é menos culto, os jornalistas, de um modo geral, quer dizer, tinha ideia que aprendia mais antigamente com os jornalistas, tenho essa ideia, possivelmente enviesada, e também porque eu própria tenho os defeitos de quem vai envelhecendo, mas tenho algum desprezo pelo jornalismo populista, mesmo aquele populismo baixo, mas aquilo muito frenético e muito disparatado e sempre a mudarem de um sítio para o outro para tornarem a atenção das pessoas fragmentada e muito volúvel, não reflexiva, não gosto nada disso e, portanto, não me quero adaptar a isso, não quero ser vítima de mim própria, porque reconheço isso e depois vou ver, quer dizer, ça va pas. Mas não tenho aquela atitude de dizer que hoje é tudo mau, que ninguém sabe nada, que hoje não se no meu tempo não é se que lê. era. No meu tempo Antigamente é que era. Quer dizer, eu tenho a obrigação, até pela minha função de quem fez algumas centenas, de co-fez, não fiz, ajudei a fazer e beneficiei de quem fazia muitas bibliotecas. E alguns hábitos, nomeadamente a existência de bibliotecas na escola, lado a lado do refeitório, ou dos quartos de banho, ou da sala de convívio, como uma casa tem X divisões, quer dizer, não existir uma biblioteca numa escola é a coisa mais contra a natura que existe. Aliás, lembro-me de haver um homem bom que dizia sempre isso, o Guilherme de Oliveira Martins, com quem trabalhei, e ele entrava numa escola e dizia: esta é mais uma que não tem biblioteca, tenho tanta vergonha, dizia para nós. Quer dizer, eu tenho mas esse trabalho que foi realizado, não é? Sim. Como é que vê o balanço que faz já agora? Tenho de acabar porque eles... Sim, acho muito bem que acabe. Mas faça-me lá esse balanço que eu gostava. Quer dizer, da leitura. Eu tenho São tantos fatores, não é? Eu tenho um lado de orgulho do que fizemos, não do que eu fiz, do que fizemos. Porque acho que mal que bem, existirem equipamentos culturais chamados bibliotecas, casas de cultura, biblioteca e qualquer coisa mais, em praticamente todos os municípios deste país, é um retrato positivo da mudança dos anos de que você aqui me fez perguntas. E isso corresponder a uma normalização de um equipamento cultural na vida das pessoas. Convém dizer que isso tem 30 anos, enquanto noutros países tem mais de um século. E ainda por cima apanhamos a mudança do analógico para o digital. Não é fácil, portanto... É uma má coincidência. Tivemos altos e baixos, mas normalizamos uma prática. E ao contrário do que se possa pensar, isso é muito bom, porque corresponde exatamente a um período em que hoje, apesar de tudo, já muitos pais têm o ensino secundário, embora a maioria ainda seja ao 9º ano, e é isso que faz a diferença. Porque se tu tens o hábito em casa de ir, agora, todo o entretenimento e mais algum que nos vendem e equivale a ser bem colocado na vida, uma atividade passiva que não é praticada em casa, que não constitui um hábito, como sair todos os sábados, mesmo que seja para o centro comercial, ou seja ele físico ou virtual, custa a entrar em nós, não é? Portanto, é como se ainda tivéssemos isso ao nível do primário ou do 9º ano, no limite dos limites. Isso
do ponto de vista da nossa urbanidade, da polis, não? Do ponto de vista das escolas, o corresponder à noção de aprender. Agora, se tu tens um momento histórico, pelas piores razões, aprender não é qualificado, a questão da curiosidade, a questão do reconhecimento e do valor social do conhecimento está desvalorizado por razões que agora não podemos aqui falar. Claro que isso se reflete, mas, malgré tout, apesar de, é bom que isso exista, os professores podem usar esse equipamento, os alunos podem fazê-lo volitivamente, a prática, apesar de tudo, fá-los passar por lá. Agora, também já temos alguns professores que são vítimas da mesma pauperização intelectual. E isso reflete-se no sentido contrário. Quando tu tens uma escola em que pode haver professores e pode haver alunos, mas pode haver, sobretudo, professores que prescindem da biblioteca, tu não podes crer que as políticas públicas tenham um grande sucesso. Pese embora algumas destas políticas públicas tenham tido o apoio dos governantes. E, por exemplo, com algumas exceções, eu que vivi acho que 11 ou 12 ou não sei quantos ministros da educação, porque eu ficava e não me puseram fora e ia vivendo algumas políticas públicas, umas melhores do que outras. Por exemplo, uma das melhores foi com uma mulher odiada como ministra, que é o caso da Maria de Lourdes Rodrigues, mas que evidentemente tinha uma grande noção do que vinha sendo feito, desde o professor Marçal Grilo, mas sobretudo que é muito pior não ter biblioteca do que ter e, portanto, tem que se fazer e isso é essencial. Daí não se sai. Pois, eu acho que temos hoje mais pessoas a ler naturalmente, muito mais do que eu vivi ou você como aluna, só que, evidentemente, que a qualidade é outra coisa, mas é outra coisa em todas as coisas. Pois. E quando tu tens uma atividade a exigir tempo, paciência, tempo lento, circunstâncias de exigências do vocabulário, de domínio da língua, muito fragilizadas, isso reflete-se no pouco dito sucesso, que eu espero que hoje alguns indicadores, apesar de tudo, queiram dizer que o mais gente ler, e mesmo que leiam o menos que eu gostaria que se lesse, mas sem imposição do gosto, porque se formos discutir mesmo dos clássicos, cada um de nós elege os seus clássicos, e que não se perca a consciência do valor da leitura, e se aprenda a ler com qualidade, o futuro não é necessariamente negro, embora ele seja negro, como se viu ontem nas eleições do nosso país. Muito bem. Agradeço-lhe muito eu peço desculpa. A sua generosidade, estar aqui, a sua disponibilidade. Tenho imenso gosto. Obrigada. Eu é que não tenho um grande contributo, a não ser este.